Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta, com a nossa aula de língua português. Estamos estudando, sobre o gênero textual contos de fadas, E vocês perceberam, nós mostramos numa dessas historinha, eu mostrei para vocês aqui a imagem do Chapeuzinho Vermelho, E nós vimos aqui que tem os personagens Chapeuzinho Vermelho, nós temos o Lobo Mau, a Vovozinha e temos aqui o Caçador. Só que uma das coisas que tem no conto de fada é que a história, ela pode ser modificada. Nós vimos que as histórias no decorrer, do tempo, elas foram sendo alteradas, E não tem mais, não é mais como foi na forma original. Um fato desse que eu quero mostrar para você é a história do Chapeuzinho Amarelo, que houve aí uma mudança, Bem diferente da história do Chapeuzinho Vermelho. Vamos ler esse texto? Chapeuzinho Amarelo, A gente já vê que usa um chapéu de verdade, Já não é mais, como o Chapeuzinho Vermelho, que usa aqui uma capa, com um capuz, vermelho, totalmente diferente, é um chapéu de verdade, mais moderno. E como é que é essa história? Vamos ler aqui comigo. Era Chapeuzinho amarela de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, nem festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Chico Buarque Holanda, Olha só a diferença, da história do Chapeuzinho Vermelho para o Chapeuzinho Amarelo. Qual é o enredo dessa história do Chapeuzinho Amarelo? Muda tudo, Aí já conta de uma menina que morre de medo. Medo de tudo, Ela tem medo de quê? Tem medo de cair no chão, tem medo de falar, tem medo de tudo, Já bem diferente, Vamos ver a alternativa? Vamos resolver uma questão sobre esse texto? O texto trata de uma menina que brincava de amarelinha. Ela brincava? Não, por quê? Porque ela não fazia nada. B, gostava de festa? Não, nós vimos que ela não ia para a festa. C, subia e descia escadas? Também vimos que ela não gostava nem de ficar em pé, porque tinha medo de cair. Na letra D, tinha medo de tudo? Muito bem, essa menina tinha medo de tudo, Então, a nossa resposta só pode ser a letra D, porque tinha medo de tudo, Agora, vamos ver um outro texto. A menina e o sapo, Nina, menina arrairosa, formosa como ela só, bonita era ver Nina correr. Ora, corria rápido, feito tufão. Ora, devagar, parecendo brisa. Nina corria pelo jardim. Nina caía no gramado. Nina fazia folia e ria. À noite, cansada das travessuras do dia, a menina dormia. Certa vez, enquanto passeava pelo jardim, Nina viu um sapo. Sapo também viu Nina. Será que se Nina beijar o sapo, sapo vira príncipe?
Nina não sabia, mas ficava imaginando como isso seria. Nina beijou o sapo. Agora, onde Nina está? Lá se vê o sapo apaixonado, suspirando pela menina. Na cabeça do sapo, Nina era uma princesa sapo, transformada em menina por uma terrível feiticeira. Olha que só a história engraçada, né, da menina e do sapo, também modificada, né? O sapo, a princesa, na história, né, mais próximo da original, quando ela beija, o sapo se transforma em príncipe. E nessa história já muda, né? O sapo era sapo mesmo e a menina era menina mesmo. E o sapo não virou príncipe, mas saiu correndo atrás da menina, porque ele imaginava na cabeça dele que ela podia ser uma princesa sapo, só que estava transformada em menina. E olha a confusão que deu, para onde a menina ia, o sapo corria atrás, né? Agora vamos ver uma questão sobre isso? A menina beijou o sapo por quê? Letra A, era travesca? B, queria saber se o sapo era um príncipe? Letra C, para saber se ela era uma sapa? D, para acabar com um terrível feitiço? Então, nós lendo essa história, nós vimos que a menina queria saber se o sapo era um príncipe, né? E a nossa alternativa é a letra B. Muito bem, né? Nós vimos, né, durante essas aulas, sobre os contos de fadas e percebemos que os contos de fada, ele tem os seus elementos do texto, né? Tem que ter o personagem, tem que ter o narrador. Vimos várias formas do narrador, né? 3 formas, né? O narrador observador, o narrador onisciente e o narrador personagem, né? Vimos uma diferença entre eles e vimos aí como estruturar ao nosso conto, né? Que ele tem que ter uma introdução, o desenvolvimento e ele tem que ter uma conclusão. Nós temos que ter um fechamento, né, dessa história. E essa história, ela precisa ter um sentido, uma coerência, ou seja, tem que ter o começo, o meio e o final numa sequência lógica de fatos, né, acontecendo. E nós vimos também que esses contos, eles foram mudando no decorrer do tempo da história humana, né, de acordo com a mudança de ética das pessoas, de pensamentos, né, de situações da sociedade. A sociedade foi mudando e os textos foram mudando seus sentidos também, né? Foram sendo transformados de acordo com a necessidade. Antigamente, eles sempre tinham um final assim de trazer também, como as fábulas, um tipo de ensinamento, de chamar atenção, e hoje a gente já vê que também tem um ponto de trazer a intenção para as pessoas, né? Vimos que tem que ter também um tempo certo para que isso aconteça, né? Tem que ter lá um tempo, ele não pode ser longo demais, nem curto demais, né? Tem que ter ali o espaço, né, onde está acontecendo, e é tão sobrenatural que pode ser até fora do planeta, né? No tempo presente ou no tempo lá passado, ou coisas que ainda vai acontecer, que nunca aconteceu no tempo futuro, né? Vimos que o enredo ele tem que ter a coerência, certinho? E os conflitos que podem, um conflito gera um outro conflito, como nós vimos, né, na princesa, no príncipe que queria casar com uma princesa de verdade. O começo, né, o conflito gerador, era que o príncipe queria casar com uma princesa de verdade, depois, no decorrer, foi desenrolando outros conflitos na história, que ele encontra uma moça, chega, e ela, para descobrir que ela é de verdade, colocaram uma ervilha, que é realmente o assunto principal do texto, descobrir se a moça era princesa de verdade, né? E para isso a gente precisa ler com bastante atenção para descobrir todo o desenrolar desses contos de fadas, certinho? E nós vamos finalizar por aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito sobre isso e se ficou alguma dúvida, não esqueça, né, de ver essa aula novamente na plataforma Eduque. Nela você pode ver tanto esse conteúdo como outros conteúdos quantas vezes desejar. Te vejo numa próxima aula. Até mais!